É hora de colher e de plantar. A soja sai das lavouras e dá espaço para o milho. A safrinha, a segunda safra deste ano de 2015, deve ser menor no Brasil do que a do ano passado. O que esperar do cenário do milho para esse ano? Esta resposta você terá no programa de hoje. E você vai ver também abelhas que produzem mel e não ferroam, o sonho de todo apicultor, pois elas existem e vão voar no Tarobá Rural de hoje. Show Rural, os preparativos e o que a Emater terá de novidades para este ano no evento. Produtores de café animados no norte do estado. Produtividade deve ser maior este ano do que em 2014. Agricultores de Paris visitam o Paraná e se impressionam com a tecnologia aplicada nos campos daqui. E o calorão, com sol de rachar, como agricultores trabalham no campo e o que fazem para tentar se proteger da irradiação solar. Hoje é domingo, dia 25 de janeiro de 2015. Está no ar o Tarobá Rural. Bom dia, que bom saber que você escolheu a TV Tarobá para ficar bem informado com as notícias rurais nesta manhã de domingo. Fique conosco. Vamos começar o programa de hoje falando sobre abelhas. Se você já se arrepiou todo porque tem medo, não gosta da dor que a ferroada da abelha causa, saiba você que existem algumas espécies que não ferroam. É isso mesmo, é o sonho de todo apicultor, né? E agora tem gente investindo nisso na região norte do Paraná. A reportagem especial foi produzida pela TV Tarobá de Londrina. Em cada árvore, uma colmeia. Alexandre de Souza cultiva abelhas nativas. Em todo o Brasil, são mais de 350 espécies. Aqui na chácara dele, tem 33. A parede da casa virou uma espécie de apiário. E o produtor não precisa usar roupas especiais para lidar com os enxames. Isso porque as abelhas brasileiras têm o ferrão atrofiado, ou seja, elas não ferroam. Mas para os iniciantes é recomendável usar óculos, porque elas incomodam bastante se forem incomodadas. Muita gente pode confundir algumas espécies com mosquitinhos, porque são muito pequenas. A menor é a lambiolhos, comum nas regiões sul e sudeste do Brasil. Ela tem 1,5 milímetro apenas. A mirim preguiça é um pouco maior, tem 2 milímetros. Elas ajudam na polinização de plantas com flores pequenas, como morangos e algumas palmeiras. A arquitetura das colmeias chama a atenção. Algumas formam pequenos potes de mel. É possível provar com canudinho. Olha, ele é um mel ligeiramente fermentado e ele realmente assimilou um pouquinho do sabor do abacate, que é a fruta produzida pela árvore onde a colmeia se instalou. É bem gostoso. Este mel é de abelha borá, uma das maiores produtoras, com 12 quilos de mel por ano por colmeia. Na língua tupi, borá significa há de ter mel. As propriedades medicinais estão sendo estudadas. Essa abelha, o mel dela é a borá. Ele é indicado para o tratamento de algumas espécies de câncer, Alzheimer e Parkinson. Está sendo estudado por algumas universidades do Brasil. Universidade de Curitiba, a USP, a UEM. Cada colmeia produz mel com um sabor diferente e vários fatores interferem. Desde a resina que as abelhas coletam das árvores onde estão instaladas, até o néctar da florada na qual elas se alimentam. Esta daqui é uma colmeia de Droriana, uma abelhinha pequena de apenas 3 milímetros. Ela poliniza a pimenteira. E eu posso garantir para vocês, o mel tem um sabor ligeiramente picante. As abelhas pequenas, ou mirins, produzem pouco mel, cerca de 100 ml por ano. A jataí é uma das abelhas nativas mais conhecidas e chega a produzir 10 quilos por ano. Seriam necessárias 10 colmeias para alcançar a produção das abelhas europeias e africanas, que têm colmeias maiores e produzem 60 quilos por ano. Essas abelhas têm ferrão e são agressivas. As picadas podem levar à morte. Mesmo assim, as abelhas brasileiras perderam espaço no ambiente natural ao longo dos anos e algumas espécies quase foram extintas. Após a introdução no Brasil pelos colonizadores das abelhas com ferrão, a abelha com ferrão, que é de origem europeia e africana, ela ficou sendo conhecida como abelha brasileira, e não é verdade, porque as abelhas do Brasil elas têm o ferrão atrofiado. Elas são especializadas na polinização das nossas plantas, das plantas brasileiras.
Por exemplo, as abelhas com ferrão, elas muitas vezes visitam as plantas, elas tiram o néctar, elas tiram o pólen, mas não conseguem polinizar. E as abelhas brasileiras não. Elas polinizam a planta vai produzir um fruto maior e com muito mais sabor. Na região de Londrina, uma associação de 70 produtores quer resgatar o cultivo das abelhas brasileiras e seus diferentes tipos de mel. Em uma das colmeias, flagramos um momento raro, o nascimento de uma abelha. Acabou de nascer. Aqui, ó. Eu nunca tinha visto, primeira vez que eu vi um nascimento. E olha que eu crio abelha desde os 9 anos. Uma cultura valorizada pelos índios no período pré-colonial e que volta a ser preservada. O mel dos meliponídeos, que são as abelhas brasileiras sem ferrão, eles são infinitamente melhores comparado ao mel de Apis mellifera, que é a abelha que foi introduzida no Brasil. São méis mais finos, suaves e com um teor de antioxidante muito melhor do que o mel das abelhas conhecidas como abelhas brasileiras, que na verdade não são, né? As abelhas brasileiras, elas são sem ferrão e produzem esses méis medicinais. Bacana essa reportagem, né? Muito bem. Agora vamos falar da colheita da soja, que está a todo vapor em algumas regiões, como no oeste do Paraná. E logo depois da colheitadeira vem a plantadeira, semeando a próxima safra, a safra de milho, que esse ano deve ser um pouco menor no Brasil. Os agricultores estão mais receosos. Mas para quem vai investir nessa cultura, é bom ficar atento ao mercado futuro, já nesses próximos meses. A reportagem vem de Brasília. A produção de grãos na safra 2014-2015 deverá superar 202 milhões de toneladas. A expectativa para o milho, tanto na colheita de verão quanto na safrinha, é de uma pequena queda de 1,1% na produção, que deve beirar 80 milhões de toneladas. Os preços ainda estão atrativos para os agricultores, variando de R$ 16 a R$ 29 a saca de 60 quilos, dependendo da região. Mas o mercado bom para o segmento pode não durar muito tempo. O mercado de milho aqui no Brasil tem 2 complicadores nessa safra. Um deles é que o país está com o maior estoque de passagem da história, superior a 15 milhões de toneladas. Quantidade suficiente para atender 3 meses de consumo interno. O outro fator é a competição com outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, maior produtor mundial de milho, não teve problemas climáticos e colheu uma grande safra. Ao final desta safra, a expectativa é para um estoque de passagem ainda maior, com aproximadamente 20 milhões de toneladas. Com tanto milho no mercado, o governo precisará ajudar mais uma vez na comercialização do grão, como avalia este consultor. Está se falando muito em diminuição de recursos públicos gastos pelo governo. Nós não podemos confundir gasto público, que pode ser cortado, com os necessários para a política agrícola. É muito provável que no decurso do ano, com a safra que se prevê, nós tenhamos necessidade de recursos para a movimentação de safra de milho através de PEPRO, de PEP e outros mais diversos instrumentos, mesmo para pagamento de fretes e movimentação. Saiba agora como fechou a cotação agrícola nesta semana. Em Cascavel, a soja teve queda, em Londrina também, R$ 53,50 a saca. Em Pato Branco, R$ 54,10. O milho em Cascavel, R$ 20 a saca, em Londrina, R$ 19,50. Em União da Vitória, R$ 22. O trigo em Cascavel fechou a semana valendo R$ 32 a saca, R$ 30 em Londrina. Breve intervalo comercial, daqui a pouco no Tarobá Rural você vai saber o que é que a Emater prepara para o show rural deste ano. E ainda, produtores de café estão animados, a produtividade deve ser maior este ano. Voltamos já!